Você sabia que a mulher de Ló pode não ter virado uma estátua de sal apenas por olhar para trás? Essa é a versão mais conhecida, mas pode não ser a verdadeira. E quando você entende o que realmente pode ter acontecido naquele momento, a história muda completamente. Para entender isso, precisamos voltar para um dos cenários mais intensos da Bíblia. Sodoma e Gomorra não eram apenas cidades comuns. Eram lugares marcados por corrupção, excesso e violência. Segundo os relatos, o nível de maldade havia chegado a um ponto tão extremo que a destruição dessas cidades foi decretada. Mas no meio de tudo isso, havia um homem chamado Ló, sobrinho de Abraão. E por causa dele, uma chance foi dada. Anjos foram enviados com uma missão urgente: tirar Ló e sua família dali sem demora, sem questionar, sem olhar para trás. Era uma ordem direta: fugir sem hesitar, abandonar tudo. Casa, história, lembranças, tudo precisava ser deixado para trás. E isso é mais difícil do que parece, porque não estamos falando apenas de fugir fisicamente, estamos falando de se desprender emocionalmente. Enquanto o caos começava a se aproximar, Ló e sua família foram guiados para fora da cidade. O céu começava a mudar, o ambiente ficava pesado, o silêncio carregava algo estranho, como se a própria terra estivesse prestes a reagir. Eles começaram a correr em direção ao desconhecido, sem saber exatamente o que aconteceria, apenas confiando na ordem que receberam. E então veio o aviso final: não olhem para trás. Parece simples, mas naquele momento não era, porque atrás deles estava tudo o que conheciam. A cidade onde viveram, as memórias, a vida que estavam deixando. E é exatamente aqui que entra o ponto mais importante dessa história. A Bíblia diz que, durante a fuga, a esposa de Ló olhou para trás e naquele instante se tornou uma estátua de sal. E por muito tempo, essa foi a explicação aceita. Ela olhou e foi punida. Mas existe um detalhe que muda completamente a interpretação. No texto original em hebraico, o verbo usado pode indicar algo mais profundo do que apenas um olhar rápido. Ele pode significar voltar, retornar, olhar com intenção de voltar. Isso muda tudo, porque não estamos mais falando de um simples gesto de curiosidade. Estamos falando de uma decisão interna, um conflito, um apego. Talvez naquele momento ela não apenas olhou para trás, mas desejou voltar. Talvez tenha diminuído o passo, talvez tenha hesitado, talvez, por um segundo, tenha escolhido o passado em vez do futuro. E foi exatamente nesse momento que tudo aconteceu. Enquanto ela se voltava para a cidade, a destruição começou a alcançá-la. Fogo caiu do céu, enxofre queimando tudo, uma onda de calor, cinzas e sal se espalhando pela terra. E ali, no meio daquele cenário, ela foi envolvida por essa destruição, transformada em um símbolo permanente, uma imagem congelada no tempo, não apenas de julgamento, mas de escolha, porque essa história não é apenas sobre o que aconteceu com ela. É sobre o que acontece com qualquer pessoa que tenta voltar para aquilo que já deveria ter deixado para trás. E isso é o que torna essa história tão poderosa até hoje. Porque todos nós, em algum momento, já estivemos nessa posição. Entre avançar ou voltar. Entre confiar ou hesitar. Entre deixar para trás ou permanecer preso ao que já acabou. Uma mulher de Ló se tornou muito mais do que uma figura bíblica. Ela se tornou um símbolo. Um alerta silencioso atravessando gerações, não sobre olhar, mas sobre apego, não sobre curiosidade, mas sobre decisão. Porque às vezes o que destrói não é o perigo à frente, mas o passado que você se recusa a abandonar. E talvez seja exatamente por isso que essa história continua sendo contada até hoje. Porque no fundo, ela não é só sobre ela, é sobre todos nós.